Olá, crianças! Comecei esse vídeo com essa imagem porque amanhã, dia 22 de agosto, é o dia do folclore. Vocês sabiam? O que será que é folclore? Então vão olhando essa imagem e imaginando tudo que aparece nela. Hã? Será que tem a ver o folclore? Aí tem festas, brincadeiras, crianças brincando. Bom, o folclore é o conjunto das tradições, conhecimentos e crenças de um povo. Crenças é aquilo que o povo acredita, que se manifesta de diversas formas. Então, de muitas formas. Quando as pessoas, então é todo aquele conhecimento que é passado de geração para geração, tá? Na cultura de um povo. Então, por exemplo, a pipa é algo que foi sendo passado de geração para geração, um brinquedo, o peão, as brincadeiras de roda, os provérbios, as lendas. Por isso que hoje eu escolhi uma lenda para ler para vocês, tá? Chama-se A Origem da Noite. E ela foi retirada desse livro, ó, Iraquizu, O Menino Criador. É do autor René Quitanlu. Ele pertence ao povo Vaikutezu dos Nambiquara, é um povo indígena. A maioria deles mora no estado do Mato Grosso e uma pequena parte em Rondônia. Nesse livro, ele quis contar as histórias do povo dele, para que todos que lessem pudessem conhecer. Esse autor também achava muito importante que conhecessem, que as crianças e as pessoas soubessem que os índios do Brasil não são todos iguais, que aqui no nosso país existem mais de 180 línguas indígenas. O povo dele, por exemplo, só fala a língua nambiquara, e são várias etnias diferentes, certo? Então, quando vocês veem uma casa indígena, sempre chamam de oca. Essa é uma palavra tupi. Os nambiquara não falam oca, eles chamam de ixizu. Ele também diz que quem dança fazendo com a mão na boca são os parentes deles, índios da América do Norte. Então, tem muitas diferenças, não são eles mesmos, certo? Ele fala também que no começo do século passado, o povo dele vivia num posto indígena chamado Camararé. As terras desse lugar eram muito boas para plantar mandioca, abacaxi, cará e batata doce, mas eram ruins para milho e feijão, certo? Esse local fica a 700 quilômetros de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Bom, era muito longe da cidade. Imagine quem ficava doente, o quanto tinha que andar para chegar no hospital. Por isso, o povo dele saiu de lá e veio para a aldeia Campos Novos. Ali dava para plantar banana, arroz, feijão e mandioca. E além disso, tinha muita terra para trabalhar. Eles queriam ficar por lá. Mas o pai desse autor achou que não dava, porque tinha mais de 500 seringueiros e garimpeiros que tinham invadido a antiga área deles. E agora? O que eles poderiam fazer? Aí apareceu um homem chamado Ariovaldo José dos Santos, que ele chama de Ari, funcionário da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, um homem muito bom, conversou com o pai desse autor e o Ari foi procurar ajuda para eles em Cuiabá. E em 1971 eles recuperaram aquela terra que os seringueiros e garimpeiros tinham invadido. Depois eles voltaram ao Camararé, mas para uma região boa para o plantio, onde moram até hoje, certo? Então, eu vou começar a ler a lenda do povo dele que ele escreveu para vocês, certo? Primeiro, ele coloca o nome na língua do povo dele. Então, está escrito em duas línguas o título, em português, que é a língua que nós falamos, A Origem da Noite, e também na língua dos Nambiquara, que é a língua do povo do autor. É Kanata
Wenjausu, tá? Significa a origem da noite na língua nambiquara. Vamos começar? Havia 2 pajés. O mais velho, era mais sábio e se chamava Vaninjalosu. O outro, o mais novo, chamado Sanerakisu, era um pouco atrapalhado. O mais sábio era o dono e cuidava das 2 cabaças, o Aljusu, onde ficavam guardados a noite e o dia. Ele controlava a abertura das cabaças, mas a cabaça da noite ele controlava mais, para que o dia surgisse mais longo do que a noite. Certa vez, o Aninjalosu foi à casa de Saneraksu e disse: Eu vou passar um tempo no campo e quero que você cuide das outras Waljusu. A cabaça do dia pode destampar e deixar toda aberta, mas a da noite abra só um pouquinho. Tome cuidado para que a noite não escape. Para quem não sabe o que é cabaça, olha aí a imagem para vocês. Continuando a história. Saneraksu se confundiu e trocou as Waljusu de lugar. Na hora de abrir uma delas, pensou: e agora? O que eu faço? Preciso continuar a fazer o dia e a noite aparecerem. Senão, quando Vaninjalosu voltar, vai ficar bravo comigo. Então, destampou totalmente uma das Uvaljusu e o mundo escureceu. Na mesma hora, ele tampou a cabaça outra vez, mas de nada adiantou. Estava tudo escuro. Não existia mais dia. Era só noite. Kanatsu. Saneraksu ficou triste e não sabia o que fazer. Então, subiu numa árvore e ficou gritando para ver se alguém ouvia. Foi mudando um pouquinho a voz, virando passarinho, esticando a voz. Ainda hoje, ele fica de bico para cima, esperando o sol nascer. Só anda e canta à noite, na época da chuva. É o pássaro chorão, chamado Ushu, que significa bico para cima. Ele se parece com casca de árvore, por isso é muito difícil vê-lo. Então, crianças, ali termina a nossa história. Espero que vocês tenham gostado e gostaria que vocês respondessem a essas 5 questões no caderninho de vocês. Interpretação do texto. Número 1. Qual é o assunto do texto? Vocês vão colocar no caderno 1 e responder. Qual é o assunto dessa história, dessa lenda que a Pro acabou de ler para vocês? Número 2. Como o dia e a noite eram controlados na história? Como o dia e a noite eram controlados? Vocês vão explicar. Número 3. Quem eram os responsáveis por controlar o dia e a noite? Quem eram os responsáveis por fazer este controle? Número 4. O que Saneraksu sentiu ao perceber que não existia mais dia, era só noite? O que ele sentiu? Vocês vão responder. E por último, a número 5. Qual foi a transformação que houve quando não existia mais dia, era só noite? Houve uma transformação que aconteceu. O que foi que aconteceu na história? Uma transformação é uma mudança. Aconteceu uma mudança na história, quando não existia mais dia, só noite. Vocês vão responder na número 5, certo?
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E aqui termina a nossa atividade de hoje. Bons estudos!